Copa América, finalíssima, Copa do Mundo e novamente a Copa América. Todas essas conquistas foram argentinas, em um período de apenas 4 anos. Os mesmos colocaram sua seleção no topo do mundo. No entanto, teve um cara que poderia ter acabado com o reinado argentino. Muitos, quando falamos isso, podem se remeter a Kylian Mbappé. Não à toa, o mesmo simplesmente meteu um hat-trick em plena final de Copa. Porém, quem poderia ter acabado com o caminho do sucesso da Albiceleste é brasileiro, Neymar Júnior, que simplesmente destruiu os argentinos. No entanto, mal é lembrado, assim como sua Copa América. Por isso, hoje iremos falar sobre a subestimada Copa América de Neymar. Por isso, já deixe seu like e se inscreva no canal. Antes de falarmos da estreia de Neymar, da subestimada Copa América de Neymar em 2021, devemos voltar ao passado, mais precisamente no ano de 2014, ano esse que seria sua primeira Copa do Mundo em solo brasileiro em 2014. Porém, Neymar, que começou bem a competição, nas quartas de final contra a Colômbia, acabou sofrendo uma lesão grave, uma joelhada desúnica e lesionando a vértebra. Logo isso, ficou fora da Copa e viu sua seleção do hospital sendo humilhada em pleno Mineirão por 7-1 em solo brasileiro. Em 2015, Neymar jogou a Copa América e foi expulso contra a Colômbia. Contra a mesma Colômbia, inclusive, e uma jogada com o Murillo e acabou perdendo as fases finais da competição. Com isso, a seleção sentiu a ausência de Neymar e a seleção caiu nas quartas de final para o Paraguai nos pênaltis. Já em 2016, ano da Copa América centenária, que fazeria os 100 anos, que a primeira edição foi em 1916, Neymar optou pela disputa do ouro olímpico, já que no mesmo ano tinha essa competição, e chegando à grande decisão e trazendo o ouro inédito para a seleção brasileira. Já em 2019, esteve lesionado e não jogou, e assim a seleção sem ele conquistou a competição em cima do Peru no Maracanã. 2 anos depois, a competição que seria na Argentina e na Colômbia mudou e voltou a ser no Brasil, a ser disputada em solo brasileiro. Neymar jogaria a sua primeira Copa América fisicamente bem. E a seleção caiu em um grupo difícil com Peru, Colômbia, Equador e Venezuela. Formato muito modificado, já que eram 2 grupos com 5 seleções e que apenas 4 avançavam. Neymar, apesar de ser sua primeira Copa América fisicamente bem, não vinham com tantas expectativas, apesar de boa temporada no PSG. A seleção e o Neymar estrearam contra a Venezuela, e com uma assistência e um gol de Neymar, a seleção estreou bem e venceu por 3-0 o confronto, dando um indício e um olhar diferente a Neymar. Porém, antes da estreia na competição, vamos voltar a falar do clube dele. O Neymar vinha jogando muito no PSG. No ano de 2021, por exemplo, Neymar acabava de vir vindo de uma Champions sensacional, sendo vice de competição para o Bayern de Munique, tendo 7 jogos, 3 gols e 4 assistências naquela edição de Champions, criando assim o famoso Neyli. Na temporada de 2021, Neymar vinha com expectativas para a Copa América, sendo que a seleção era a atual campeã, já que venceu em 2019 contra o Peru em território nacional, como citado antes aqui no vídeo. O Brasil, como citado antes novamente, estreou com uma vitória por 3-0 sobre a Venezuela em Brasília, com um gol e uma assistência de Neymar, tendo 2 participações em gols e concluindo uma nota 8.3 no soft score, uma boa participação do camisa 10. Com a vitória na primeira rodada, o Brasil veio confiante para a partida seguinte contra o Peru no Maracanã. Neymar e companhia golearam por 4-0 com direito a um gol do camisa 10. 2 vitórias em 2 jogos, 6 pontos, tranquilidade. A seleção folgou uma rodada e voltou a jogar na quarta contra a Colômbia, mais uma vez.
O jogo foi complicado para a seleção brasileira. A Colômbia abriu o placar logo no começo com um golaço de Luiz Dias. A Colômbia pressionava o Brasil o jogo inteiro, porém a seleção foi resiliente e virou no final com 2 gols de cabeça com Firmino e Casemiro, assistência de Neymar. Jogo complicado e vitória brasileira por 2-1 com 2 gols no final e nos acréscimos. Na quinta e última rodada da fase de grupos, Neymar foi poupado e não jogou contra o Equador, tanto que a seleção teve dificuldades para impor seu ritmo de jogo na partida e pouco criou. Mesmo com dificuldades, a seleção abriu o placar com Éder Militão, com assistência de Everton Ribeiro aos 37 minutos do primeiro tempo. Porém, na segunda parte, a seleção não segurou o resultado e acabou levando um empate com gol de Mena aos 53. Porém, mesmo com o empate, a seleção passou em primeiro com 10 pontos, tendo 3 vitórias e apenas um empate por 4 jogos. Veio a fase mata-mata, as quartas de final, e a seleção caiu um chaveamento contra o Chile, tanto que Neymar titular e a seleção veio para cima, veio com sede de vitória. No primeiro tempo não teve muita emoção, já que não teve muito o que fazer. Com a segunda etapa vindo, o Brasil abriu o placar com Paquetá, que entrou em sintonia com Neymar, que jogou demais e trocou tabelas com o camisa 7, saindo assim um golaço aos 46 do segundo tempo. 2 minutos depois, Gabriel Jesus foi expulso ao acertar uma voadora no jogador chileno, sendo assim levando a expulsão. Tanto que o jogador brasileiro chorou a beça depois dessa expulsão. Neymar chamou a responsabilidade e jogou o que sabe, classificando o time nas semifinais da competição, distribuindo dribles, passes, tabelas e tanto assistência, tanto que foi o primeiro gol da seleção brasileira, o primeiro e o único. Nas semifinais, a seleção enfrentou o Peru. A seleção peruana vinha em busca de revanche da última final da Copa América, perdida por eles contra o Brasil em solo brasileiro. E de novo em solo brasileiro. Porém, não deu outra. A seleção entrou confiante por até vencer os mesmos na primeira fase por 4-0. Neymar jogou demais nessa partida, distribuindo lindos passes e canetas nos adversários. Vitória magra por 1-0 é verdade. Gol marcado por Paquetá, mostrando entrosamento da dupla de Ney e Paquetá. Classificação e a grande decisão contra sua maior rival Argentina, que passou da Colômbia nos pênaltis. Chega o dia 10 de julho de 2021, final no Maracanã, um grande clássico. O Brasil vinha em busca do bicampeonato seguido dentro de casa, e a Argentina em busca de vingar a sua eliminação para a seleção nas semifinais da Copa América anterior. Jogo risca-faca, tenso, brigado, estilo Brasil e Argentina. Neymar, que começou como titular, simplesmente chamou o jogo para si, buscando o jogo, driblando e de praxe, sendo perseguido. Simplesmente, Neymar sofreu a cada 1 a 4 faltas nas partidas. Entanto, nessa partida também, sendo o jogador que mais sofreu faltas na partida, na competição. Jogo tenso, clima de decisão e banho de água fria. Na marca de 22 minutos do primeiro tempo, o Di Maria recebe lançamento de Depou, Renan Lodge falha e Di Maria anota um golaço de cobertura na saída de Ederson. 1-0 que calava o Maracanã naquele momento. O Brasil até seguiu e tentou o empate. Pressionava, inclusive chegou a empatar no segundo tempo com Paquetá, porém um gol foi anulado por impedimento. Fim de jogo, banho de água fria, Maracanã lotado e calado. Festa argentina em pleno Maracanã e solo brasileiro. Sendo assim, o primeiro título de Messi com a seleção argentina, que viria a ser campeã da finalíssima um pouco mais tarde contra a Itália. Neymar mais uma vez decepcionava a torcida brasileira e saiu da competição com 6 jogos, 2 gols, 3 assistências, 5 participações em gols, 5 faltas sofridas por jogo e um vice-campeonato continental. Vamos saindo da seleção brasileira e voltar para a França, voltar para o clube de origem, o clube
que ele estava. No PSG, Neymar teve 22 partidas e 13 gols, 6 assistências, conquistando Campeonato Francês, Copa da França e Supercopa Francesa. Sendo assim, normalmente, a mais provável passagem de Neymar pela França. E aí, o que você achou da competição de Neymar? Ele realmente decepcionou a torcida? Ou a torcida pegou muito no pé? Deixa aí nos comentários. Eu sou o Lucas Henrique, espero que tenha gostado e fui.